Será que todo recorte cronológico traz para a gente que analisa as mesmas perspectivas? Será que avaliar um ano é diferente de avaliar um século? Será que mais longo é sempre melhor? Essas e outras perguntas aqui hoje com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou um marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o canal do História Pirata. Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E para que este motim tenha uma longa duração, várias coisas são importantes. Para que este motim continue acontecendo, para que este canal viva muito, é importante que você se inscreva. É importante que você compartilhe. É importante que você comente aí embaixo o que você achou do vídeo, o que você quis. É importante que você não se esqueça de ativar o sininho para você ficar informado, informada quando novos vídeos saírem aí pelos confins da internet. Mas é importante também você dar ali uma moral para os mecenas desse navio. Quem são os mecenas desse navio? Os mecenas desse navio é o pessoal do Se Liga. Quer dizer, você também é o pessoal do Se Liga, né? E você também tá gravando os vídeos pro Se Liga, tá Não, se eu tô com incorporando promessas lá. que eu vou aparecer por ali. Essas promessas ainda não foram concretizadas. Eu só acredito vendo, Dani. O Se Liga, para quem não conhece, é uma plataforma derivada de um canal do YouTube com videoaulas bastante complexas e completas para vestibulares, para o Enem. Né? Então, se você está prestando vestibular, ou tem um amigo, um sobrinho, um filho, um neto que está prestando vestibular, convido vocês a conhecerem o Se Liga. O link está aqui embaixo. Pra vocês irem lá, verem como é que é. É um curso bem interessante. E cada vez que vocês fazerem curso aqui no nosso link, a gente ganha um cascalho também e o nosso navio consegue ir cada vez mais longe e por mais tempo, Dani. Porque estamos de volta com o abecedário de história. E hoje é a letra L. L de luz, L de lampião e L de longa duração. Gostou da rima? Tema clássico, né? Tema muito importante para nós. E a gente vai hoje falar algumas coisas sobre um artigo do Brodel. Né? Quando a gente fala em longa duração, a gente fala de Brodel. Aqui, na minha edição, tá aqui esse livro, A Nova História em Perspectiva. No seu tá No escrito sobre a história. da editora Perspectiva. Né? É bastante interessante. E o artigo se chama História e Ciências Sociais, a longa duração. Foi publicado na Revista dos Anales, na seção de Debates e Combates, de 1958. É um artigo clássico do Brodel. O artigo começa com o Brodel falando assim, há uma crise geral das consciências dos homens. Quer dizer, uma crise geral das ciências humanas. E por que há uma crise geral das ciências humanas? Isso lá nos anos 50. Porque as ciências humanas estão sobrecarregadas pelos seus próprios progressos. Devido à acumulação de novos conhecimentos. É muita coisa, muito conhecimento, as necessidades de trabalho mais coletivo. E diante dessa crise geral, diz o Brodel, o que muita gente está fazendo? Buscando fronteiras. O que separa a minha ciência da sua? O que separa a sociologia da antropologia, da história? O Brodel fala, é como se cada uma das ciências humanas tivesse aquele sonho de ficar ali no seu canto, escrevendo seus artigos, porque é difícil fazer a aproximação. E é aí que ele elogia, e ele fala, talvez o autor mais citado do texto, o Lévi-Strauss. Né? O Lévi-Strauss, ele fala de como o Lévi-Strauss se aproximou da linguística, como isso é interessante. Então, esse texto do Brodel é um texto sobre contribuição e sobre aproximação. Tá? Basicamente, a tese do texto, ele próprio diz isso no finalzinho do texto, como o trabalho dos historiadores e como a abordagem dos historiadores, no que diz respeito aos tempos de longa duração, pode contribuir para as outras ciências humanas. Então é isso que ele está falando. Até no final ele fala, não sei se as outras ciências humanas vão escutar a gente aqui, mas eu estou falando, o que a gente aqui está fazendo na história pode ajudar vocês na sociologia, na economia, na antropologia, nas outras ciências sociais. Então aqui, eu vou ler o que ele diz sobre isso, na página 89 dessa minha edição, que é mais bonita que a sua. Bem mais. Diz o Brodel, essa duração social, esses tempos múltiplos e contraditórios da vida dos seres humanos, não são apenas a substância do passado, mas o estofo da vida atual. Quer dizer, a nossa vida tem tempos múltiplos no passado e no presente, e não um tempo linear. É uma razão a mais para assinalar com firmeza
no debate que se instala entre todas as ciências humanas, a importância, a utilidade da história. Ou antes, da dialética da duração, tal como ela se desprende do ofício e da observação repetida do historiador. Em nossa opinião, nada pode ser mais importante no centro da realidade social que essa oposição viva, íntima, repetida indefinitivamente entre o instante e o tempo lento a escoar. Olha que lindo isso, essa imagem. Então, há um instante, está aqui agora nesse instante fazendo uma parada, mas há um tempo que está lentamente escoando. Outros tempos. Então, Braudel traz uma noção de multiplicidade dos tempos. E dentro disso, a ideia de longa duração, para ele, é muito importante. E deveria interessar as outras ciências dos homens. A economia, a geografia, que ele cita bastante a geografia. E é isso. Então, essa é a ideia do texto. Vamos ver rapidinho um pouco dos seus argumentos. Bom, Braudel diz, o trabalho do historiador, ele sempre decompõe o passado. Não, a gente já falou isso trocentas vezes no nosso programa. O historiador não estuda tudo, porque não dá. Então ele decompõe o passado, ele faz recortes, ele faz escolhas. E essas escolhas que o historiador faz dizem respeito a preferências, a exclusividades, às vezes mais conscientes, menos conscientes. Então, às vezes, eu entendo melhor o porquê desse recorte, às vezes eu não entendo, e assim por diante. Aí diz o Braudel, o historiador nunca sai do tempo da história. Quer dizer, para o historiador, o tempo se cola no nosso pensamento, assim como a terra está colada na pá do jardineiro. Essa é a imagem que ele queria. Então, assim como a terra fica na pá do jardineiro, coladinha, o tempo fica na cabeça dos historiadores. E aí ele fala, o tempo para os historiadores é diferente do tempo dos filósofos. Os filósofos, e o Braudel escreve isso nos anos 50, né? É importante deixar isso claro. Às vezes os filósofos viajam por toda parte como sujeitos, buscando debater. Ali, então, o filósofo vai estudar Kant, ele debate com Kant como se fossem dois iguais. Né? Quando a gente analisa historicamente o pensamento, a nossa ideia é menos debater com esses pensadores e mais tentar compreender o lugar deles em sua época, por exemplo. Para pegar uma referência que eu e o Dani a gente usa constantemente, a leitura filosófica, ela muitas vezes permite que você olhe para ideias, para pessoas, para autores, flutuando no vácuo, né, Dani? Essa coisa que a gente sempre fala, assim, a gente não pode produzir história como se ela tivesse desatrelada a um espaço, desatrelada a um tempo específico. A filosofia, às vezes, pode ser uma forma de leitura, isso pode ser uma ferramenta interpretativa. Por isso que é importante o às vezes, né? Quando eu estudei na filosofia lá na USP, então, por exemplo, eu lembro de duas experiências bem diferentes. Eu lembro lá quando eu fiz uma disciplina sobre Rousseau. E eu lembro que meu professor falou exatamente isso para mim. Ele falou, Daniel, você é historiador, mas agora quando você for ler o Rousseau, esquece a Revolução Francesa, tenta ficar aqui no texto. Isso foi uma disciplina que eu fiz. Mas eu fiz uma outra, eu lembro com o professor Alberto Barros, que tinha uma abordagem contextualista. Então, uma abordagem que dialogava muito com a história. Eu deixei claro que é uma forma interpretativa da leitura filosófica. Então, isso não está no Braudel, né? Isso é a gente um pouco relativizando o que o Braudel diz. E Braudel fala também sobre os sociólogos. Fala, os sociólogos ficam mais à vontade para, às vezes, apresentar imagens imóveis da sociedade. Quanto para o historiador, o jogo da sincronia, né, desse quadro da sociedade, às vezes é mais incômodo para a gente, é mais difícil para a gente. E eu lembro também de uma aula na faculdade, de um professor meu comentando sobre a Guerra dos Mascates. O professor falou assim, às vezes, numa abordagem sociológica, basta lembrar que a Guerra dos Mascates é um conflito entre o comércio, a riqueza do comércio e a riqueza dos campos. Aí ele falou pra gente, para o historiador isso não basta. Não basta dizer que houve um conflito entre as cidades e os campos. É preciso entender como que esse conflito se torna naquela guerra, naquele momento, naquele período. É isso que nos interessa, porque conflito entre cidade e campo tem em vários lugares. Mas porque a coisa se desenrolou daquele jeito, naquele lugar, naquele momento. E isso tem a ver com a nossa relação do tempo mesmo, né, Dani? Tá no... Eu agora não lembro de cabeça se tá no Legoff ou se tá no Mark Bloch, mas que ele cita exatamente essa referência, assim. O tempo para o historiador, ele não é simplesmente uma unidade de medida. Então, não adianta a gente saber quantos anos Júlio César leva para conquistar a Gália. Não adianta a gente saber que a Revolução Francesa dura 10 anos. Não é isso o tempo nosso da história, né? Mas entender que o tempo da história é o espaço no qual os fenômenos acontecem. Né? Então, assim, não adianta nem a gente saber o fenômeno, não adianta nem a gente medir o tempo do fenômeno, mas a gente saber organizar essa relação.
Isso tem muito a ver com o nosso trabalho, no final das contas. O Brodel dá um exemplo parecido com esse que eu dei. Esse que eu dei é pessoal. Eu ouvi de um professor na faculdade, da Guerra dos Mascates. Mas ele dá um exemplo parecido. Ele fala, nem tudo estará dito quando tivermos dito que Flaubert era um burguês. Claro, é importante dizer que ele é um burguês. Isso faz parte. Situar ele é importante. Mas quer dizer, o que torna ele burguês naquele momento? Como ele trabalha com isso? O historiador, todo momento, ele faz um deslocamento do indivíduo para a estrutura, da estrutura para o indivíduo. Então não basta saber. É preciso saber como aquilo se manifesta naquele momento. Manifestar não é uma boa palavra, né? Mas como aquilo se processa daquela forma, etc. Aí o Brodel diz assim, existe uma história mais tradicional, ele se refere ao século XIX, que é uma história que fica mais ligada no tempo breve do indivíduo, do acontecimento. Então aquela história que fala mais, a pessoa foi aqui, depois foi ali, depois... Existe uma nova história econômica, né, nova na época dele, nos anos 50, que é uma história que já está preocupada com temporalidades mais longas. Então, altas e baixas cíclicas do tempo. Então, essa história econômica já fala de dezenas, vintenas ou cinquentenas de anos. Ele cita bastante o historiador, que é o Labrousse. Agora, diz o Brodel, existem histórias mais amplas, de duração mais longa, que se opõem àquilo que o Simeon chamava de história acontecimental. Acontecimental fica feio em português, né? Vai, em francês. fala. Eu sei que você quer falar. Eu sei que você vai falar. Então, eu não vou falar, então. Événementielle. É a história événementielle, dos eventos e tal. Bom, então, há um tempo mais curto. O que é o tempo mais curto? É o tempo dos indivíduos, da vida cotidiana, das nossas ilusões, de tomadas rápidas de consciência. É o tempo do cronista, do jornalista, nos termos do Brodel. Claro que minha irmã jornalista não concordaria com isso, né? Porque ela trabalha com muito mais que um instante. Mas a gente entende o que ele quer dizer. Sim. E esse tempo curto, esse tempo mais breve, ele existe em todas as formas de vida. Quer dizer, existe o tempo breve da economia. Então, caiu a ação hoje. Existe o tempo breve da instituição, da religião. Então, um milagre que aconteceu hoje. Existe o tempo breve da geografia, uma tempestade que aconteceu hoje à tarde. O tempo breve da política. Aliás, algumas pessoas associam a política aos tempos mais breves. Mas aí ele diz, não, a história política não precisa ser uma história só de tempos breves. É possível uma história política de longa duração, sei lá, que trate dos impérios, sim, por exemplo. O tempo breve, diz Brodel, ele é mais caprichoso, ele é mais enganador. E muitas vezes sociólogos, economistas, fazem as suas análises a partir só dos tempos breves. E cuidado, existe um tempo médio, mais ampliado, que são ciclos econômicos, que às vezes tem lá 45 anos, que nem os ciclos do Kondratiev, né, meio século e coisa e tal. Deixa eu só falar uma coisa, Dani, que eu acho importante, é lembrar que esse tempo cíclico, e o Brodel usa essa expressão. Ele usa essa expressão, Cíclico não significa teleológico aqui, né? Sim. Cíclico no sentido de pensar em recortes de média duração. Então você falou exatamente, né? Vou pensar aqui fenômenos econômicos de 30 em 30 anos. O cíclico é sobre os ciclos e não sobre algo que uma espiralagem, né, de um processo, nem nada como isso. E existem os tempos de longa duração, né? E na prática esses tempos estão entrecruzados. Então se eu estou aqui comendo uma batata, bom, tem um ato de... Você gosta de estudar? Tem um ato de... Eu gosto mais de batata. Tem um ato de curta duração, que é o ato aqui de eu estar comendo a batata. Pô, cara, essa piada que a gente fez só pegou a galera da longa duração. Só quem tem mais de 30 pra frente entendeu essa piada. Então, existe um tempo de curta duração, que é eu estar comendo a batata. Agora, essa batata custou R$15 por causa de uma crise econômica dos últimos 5 anos. Então tem um tempo de média duração ali no preço da batata. Mas o ato de comer com garfo e faca é uma ação que já está sendo feita, um tipo de ação que está sendo feita há muitos séculos. É longa duração. Então percebe que no ato de eu comer uma batata, tem os 3 tempos entrecruzados. Então o Brodel começa a pensar em caminhos para pensar uma longa duração. Os economistas já apontam caminhos para isso quando eles falam em tendência secular. Ou quando, e aí ele volta no Lévi-Strauss, quando se fala em estrutura. O que ele diz sobre estrutura? O que é estrutura? Por estrutura, diz o Brodel, os observadores do social entendem uma organização, uma coerência, relações fixas ou suficientemente fixas entre realidades e massas sociais. Para nós historiadores, estrutura é um agregado, é uma arquitetura, uma realidade que o tempo deteriora muito lentamente. Que para a sociologia, principalmente para o Lévi-Strauss, há um significado
bem mais profundo de como a gente trata, né? De como ele está apresentando aqui. Exatamente, Tem historiador e estruturalismo, mas enfim, como a gente está se atendo ao texto aqui, né? Então são realidades que se deterioram muito lentamente, né? E que permanecem por um longo período. Então, elementos estáveis em uma infinidade de gerações. E aí a longa duração, ela pode ser também um arcabouço mental de longa duração. Então, algo que do pensamento ou preconceitos que permanecem. Que tem a ver com a construção da história das mentalidades, né? Isso. Da qual o Brodel é um expoente. Tem parte, quer dizer, de alguma maneira, então, são limites dos quais os homens e as suas experiências não conseguem se libertar. E ele dá vários exemplos. Ele fala do capitalismo mercantil, que pode ser pensado em longa duração, e pensar em longa duração não significa que ele não mude. Sim, sim. Mas que há grandes permanências. Eu gosto, Dani, eu acho que até para a gente ilustrar literalmente aqui um pouco dessa discussão que parece um pouco abstrata sobre o tempo, sobre durações, etc. Eu gosto muito dessa coisa que me veio na cabeça um dia, eu usei em sala de aula e eu acho que ela funciona, que é a formiga andando. Então, assim, a formiga é um ser muito pequeno. É um bichinho, né? Então, assim, dependendo do espaço em que eu olhar para a formiga andando e dependendo da proximidade que eu olhar para a formiga andando, eu posso perceber ou não coisas. Ah, entendi sua metáfora então, agora. Pensa assim, se eu olhar aqui, nesse livro, a formiga andando de muito perto, eu perceberei os instantes com uma facilidade muito grande. Já entenderam a metáfora, nem precisa terminar. Se eu olhar para uma formiga andando numa grande rodovia a uma longa distância, talvez, passado 1 hora, eu tenha a sensação que a formiga não andou. Se eu estivesse no YouTube, eu pularia essa passagem, porque já entendi sua metáfora. Muito obrigado, gente. O vídeo fica por aqui hoje. A ideia de cruzada, o Brodel diz, também é uma ideia que persiste, né? De várias maneiras, de várias formas. Eu também já entendi os exemplos, não precisa continuar dando eles. Então vamos ler o Brodel. Vamos fazer um vídeo de curta duração. Diz o Brodel, para o historiador, aceitar a longa duração é propor uma mudança de estilo, de atitude, uma reviravolta do pensamento, uma nova concepção do social. É familiarizar-se, e aí sua metáfora da formiga é boa, sua metáfora, com o tempo de câmera lenta, às vezes quase nada nas raias da imobilidade. É com relação a essas camadas de história lenta que a totalidade da história pode ser repensada. Então, olha que bonito que diz o Brodel. O Brodel fala assim, para mim, pro Brodel, não pro Daniel, para mim, diz Brodel, a história é a soma de todas as histórias possíveis. Olha que lindo. História é uma coleção de ofícios e pontos de vista de hoje, de ontem e de amanhã. O único erro seria escolher uma dessas histórias mediante a exclusão de outras. Então, ele deixa claro, não estou falando que longa duração é tudo. Longa duração é uma abordagem importante. Tem muita gente hoje que tem essa coisa de não, só o meu jeito de fazer história vale, os outros são inúteis. Isso é um erro. Isso é um erro. Dani, eu acho que assim... eu já falei pra você, tem uma metáfora muito boa sobre uma formiga. Quando eu olho de perto, eu vejo coisas que eu não vejo de longe. Quando eu olho de longe, eu vejo coisas que eu não vejo de perto. É isso. Né? Parece que essa metáfora que eu pensei é incrível para explicar o que a gente está tentando explicar, inclusive. Então, a história é a soma de todas as histórias possíveis. Brodel, a história é uma formiga. Rafinha. A longa duração, o acontecimento, a conjuntura se encaixam sem dificuldade, pois todos esses elementos se medem de acordo com uma mesma escala. Então, participar de um desses tempos é participar de todos eles. E aí tem uma passagem lindíssima, né, que o Brodel conta que a longa duração foi uma maneira dele mentalmente escapar dos anos difíceis da Segunda Guerra Mundial. Recusar os acontecimentos, o tempo dos acontecimentos, era uma maneira de se colocar à margem, ao abrigo. Olhar um pouco mais de longe o que estava acontecendo. E eu acho que isso, Dani, conversa bastante com uma questão contemporânea aqui pra gente. Vou ficar fazendo sempre nos nossos vídeos, essas questões, porque eu acho que ajuda a galera, principalmente o pessoal que, sei lá, dá aula, de repente, a trazer para esse debate. Uma coisa que a gente conversou várias vezes nos últimos anos, que incomodava tanto a mim quanto a você também, era o meme de só quero ver como os professores de história vão conseguir explicar o que está acontecendo hoje no Brasil. E aí, eu tenho uma treta, e o Dani sabe qual é essa, que é o seguinte, gente bonita. Quando a gente tem a Primeira República, na assim chamada República da Espada,
Em 8 meses, da eleição indireta do Marechal Deodoro da Fonseca até a sua renúncia, a gente tem um presidente monarquista que governa o país, uma das maiores crises econômicas daquele contexto, a gente tem uma revolta da Marinha contra o próprio presidente, a renúncia do presidente, um presidente que assume na condição de vice inconstitucionalmente. 8 meses acontece essa gigantesca quantidade de coisas. E isso na minha aula dura 2 minutos. Isso na minha aula dura 5 minutos. Porque eu nem me dou o trabalho de explicar isso de forma detalhada, porque esse período de instabilidade inicial, ele será sucedido por uma estabilidade, 10, 15, 20 anos. Ou seja, num curto espaço de tempo, porque obviamente ali a Primeira República não se encaixa no que a gente pensa enquanto longa duração, aquele fenômeno não dita as regras daquele ciclo. Ou, se a gente pegar de novo, só quero ver como os professores de história explicarão o que aconteceram nos últimos anos no Brasil. Gente, se a nossa democracia liberal permanecer intocável nos próximos 100 anos, o que a gente viveu nos últimos 4 vai ser nota de rodapé. Né? Ou seja, se perde dentro dessas longas durações. É isso, é isso. E é exatamente o que o Brodel diz, né? Como às vezes as outras ciências ficam muito no tempo curto, no aqui e no agora, e simplesmente deixam de lado o tempo, tá? Ou tratam as coisas como atemporais, né? E esse exemplo seu, eu lembro algumas coisas do governo Temer, eu chegando e falando na faculdade, assim, com meus professores, nossa, isso vai mudar tudo no Brasil, e coisas que não tiveram nenhum impacto de longa duração, de média duração, de duração de mais de 2 semanas. O exemplo que aparece ali no texto, por exemplo, são economistas que usam categorias do capitalismo para tentar entender outras formações econômicas, universalizando o que na verdade é particular. O conhecimento do historiador, ele depende muito de uma estranheza, de um espanto, de uma surpresa. Quer dizer, eu vou estudar o século XVI e eu acho estranho. Então eu, um homem do século XXI, estudo os homens do século XVI e falo que estranho essa maneira como ele concebia o amor, a vida, etc, etc. Só que tal estranheza em relação ao passado é importante também para entender o presente. Olha, ele dá um exemplo legal demais, o Brodel. Ele fala, viva em Londres durante 1 ano e você verá que mal conhece a Inglaterra. Agora, à luz de uma certa capacidade de estranhar a Inglaterra, você pode compreender alguns daqueles traços que não eram conhecidos justamente por serem conhecidos demais. Olha que maravilha. Tem coisas que a gente não conhece justamente porque a gente conhece muito. A gente está muito acostumado, a gente perde a capacidade de estranhar, de se espantar, e assim a gente perde a capacidade de entender. Isso no presente. Não, total, Dani. E assim, para a gente lembrar de vídeos que a gente já gravou aqui no canal, tanto sobre monumento e documento, quanto sobre memória, que vocês podem buscar aqui pra gente, como isso também tem a ver com as construções das identidades da memória em relação às cidades que a gente vive. Então você já reparou que você viaja para um outro país, você viaja para outro estado e você busca conhecer nesses outros locais coisas que você não busca conhecer na sua cidade, porque você não estranha elas. Sim. Né? Então, assim, muito provavelmente as pessoas talvez conheçam mais museus fora da cidade de onde elas são do que da própria cidade que elas são. Né? Isso é normal de acontecer. E esse estranhamento, esse espanto, é parte do pensar do historiador. Isso, e ele não é um problema. Pelo contrário. Não. E até para voltar ali na referência que a gente usou da República da Espada, dos últimos anos aqui do Brasil. Em nenhum momento a gente está dizendo que aquilo não foi importante pra caramba. Sim. Né? É que a gente está falando sob uma outra ótica, sob uma outra perspectiva, buscando outras referências naquele objeto de análise, aquilo pode ter um peso menor do que ele tem ao olhar no recorte em que a gente estava. Exatamente. O que não, de novo, o que não acaba com as memórias, o que não faz, sei lá, as pessoas que morreram aqui de Covid serem menos importantes de forma nenhuma, né, Dani? Mas entender que oferece pra gente outros problemas para serem analisados. E aí quem está assistindo percebeu um ponto importante. História não diz respeito apenas ao passado. Diz respeito também ao presente. E aí a frase do Lucien Febvre. História, ciência do passado, ciência do presente. E aqui, citando Brodel, ele fala, a lição é uma advertência contra o acontecimento. Não pensar apenas no tempo curto.
Não acreditar que apenas os atores que fazem ruído são os mais autênticos. Há outros que são silenciosos. Então, isso também é uma coisa da nossa época, né? Achar que o mais importante é o que faz mais barulho. E a coisa não é assim, depende de que importância, o que você entende por importância, o que você quer compreender. Tem uma passagem que eu não vou me deter muito, para não ficar muito longo esse vídeo, que é quando o Brodel discute a importância dos modelos. E ele fala da matemática social. E aí ele faz uma outra metáfora muito melhor, infinitamente melhor que a metáfora da formiga, que é a metáfora dos navios. Brodel diz assim, eu tenho comparado às vezes os modelos a navios. Então pensa num modelo, capitalismo mercantil. É um modelo. Para que serve o modelo? Aí ele fala, como um navio. O interesse para mim, uma vez que o navio foi construído, é lançá-lo à água, ver se ele flutua, então fazer com que ele se movimente para baixo, para cima, como eu quiser, nas águas do tempo. O naufrágio é sempre o momento mais significativo. Então o que ele está dizendo não é para acreditar muito no modelo. O modelo você faz e você conduz o modelo à realidade. Depois a realidade é o modelo. O modelo, ele pode ser uma tentativa de explicar uma estrutura ou ele pode ser um instrumento de comparação, de verificação da própria vida dessa estrutura. Então, é uma crítica a vários autores de várias ciências sociais que acreditam muito nos seus modelos. Os modelos, diz ele, precisam reencontrar o jogo múltiplo da vida, com todos os seus movimentos, todas as suas durações, suas rupturas, quer dizer, a história. E aí ele menciona o marxismo. Ele fala, eu não tenho nada contra o modelo do marxismo, mas eu tenho muitas críticas, ele, Brodel e eu também, aos usos que se fizeram do marxismo. Então, Marx, diz o Brodel, foi o primeiro a fabricar verdadeiros modelos. E o primeiro a pensar esses modelos a partir da longa duração. E o Marx faz isso de maneira espetacular. Mas há marxistas que simplificaram o marxismo e que tentaram atribuir ao marxismo valor de lei, né? Explicações automáticas, mecânicas, tentando aplicar aquilo a todas as sociedades, quer dizer, limitando o próprio marxismo. Isso tem hoje também, a gente vê isso bastante hoje, gente querendo reduzir o marxismo a uma série... É uma fórmula, né? A uma fórmula, e querer aplicar isso a toda... Não, os modelos devem ser trazidos para os rios cambiantes do tempo. Isso é muito lindo no trabalho dele. Agora, é importante dizer, muitos aqui que estão nos assistindo não são historiadores, para a gente encerrar o vídeo, que há muitas críticas ao Brodel também. Alguns falam que o tempo em Brodel não é tão plural quanto deveria ser, é mais unitário do que parece, mas acho que a gente vai ver isso em outros vídeos. Hoje eu só queria apresentar, para quem não conhece, ou para quem quer revisar, a noção de longa duração. É isso, minha gente. Não se esqueçam das formigas, de se inscrever e de continuar acompanhando a gente aqui no História Pirata. Tamo junto. Muito obrigado por quem assistiu a gente até o final e até o próximo programa. Falou, pirataria!